Vamos lá, Danilo. Voltando àquela questão de soberania de Deus e responsabilidade humana. O professor Tiago, ele colocou ali alguns textos deixando bem claro, né, que Deus foi o agente do endurecimento, que causou a não aceitação, né, da mensagem. Temos textos, de fato nós temos, e também temos um monte de textos mostrando a soberania de Deus e Deus sendo o agente causador da não conversão ou da desobediência de alguma pessoa. Isso é estranho, mas como que Deus ele causa e quer que algumas pessoas, porque se ele quer, como bem colocou a palavra o professor Tiago, é decreto, ele decreta que pessoa não crê, ele decreta que pessoa não se arrepende. Como que fica isso? Mas aí a gente vê também um monte de outros textos falando a respeito da responsabilidade humana, da liberdade do ser humano. Então, o que eu penso sobre isso? Eu vou abrir uma nota aqui, deixa eu abrir meu coração. Né? Boa. Assim, eu não estou preocupado em estar do lado do time A e nem do lado do time B. Eu não tenho essa preocupação. A forma como que eu compreendo teologia é muito acima disso. Eu não gosto quando me perguntam, mas você crê no quê? É a pergunta que eu relacionada a isso, né? Calvinismo, arminiano, soberania. É a pergunta que eu menos gosto. Dá vontade de falar, você não está começando a entender o que é teologia. Porque a gente não pode se definir por esses rótulos. Como Paulo bem disse ali em Romanos capítulo 11, quando ele está tratando, depois de falar no capítulo 9, 10 de Romanos, e no 11, ele fecha a respeito do plano que Deus tinha para Israel e de como que os gentios, a igreja, veio participar desse plano por Deus ter ou não endurecido o coração de Israel. Quem que negou? Foi o próprio Israel ou Deus que quis que Israel não aceitasse? Porque Jesus pregou e o povo não aceitou. O próprio Jesus, lá em Mateus 13, João 12, ele pregou e usou o profeta Isaías, capítulo 6, falando, tá vendo? Vocês estão ouvindo e não estão obedecendo. O coração de vocês está endurecido, como disse Isaías. Paulo também, lá depois em Atos 28, ele fala a respeito dos judeus em Roma. Cita o mesmo texto de Isaías. Porque os judeus também não... Os judeus não creram em Isaías quando Isaías pregou. Os judeus não creram quando Jesus pregou. Os judeus não creram quando Paulo pregou. E tanto Jesus como Paulo usou o texto de Isaías, querendo trabalhar esta questão. Então, assim, é muito mais profundo. A nossa mente nunca vai entender isso. Desculpa, não vai. E se eu me taxo, eu sou isso, eu sou A ou eu sou B, eu acho que menosprezando a grandeza da revelação de Deus. Porque as palavras, eu sei que a revelação ela é verbal. Eu creio na revelação da inspiração verbal das Escrituras, ou seja, as palavras, os verbos, eu creio nisso. Porém, a nossa compreensão, ela não vai alcançar, porque existe uma limitação nas palavras. Se eu escrevo uma frase para você, tentando dizer tudo aquilo que eu estou sentindo, as palavras não vão expressar o meu sentimento, nunca. A complexidade e a profundidade dos meus sentimentos nunca vão ser captados pelas palavras da língua portuguesa, não vão. E a revelação de Deus que foi dada a estes homens, seja em grego, seja em hebraico, a gramática do hebraico e do grego não capta a mente de Deus. Não capta. Não fecha. Então não adianta, às vezes, em alguns pontos, a gente querer se pegar tanto. E a Bíblia, ela é tão preciosa que ela deixa esses dois lados pra gente, esses dois trilhos pra gente olhar. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, nesse ponto, qual que é maior, a soberania ou a responsabilidade? E nesse outro, é responsabilidade ou é soberania? Ah, eu voto nesse, eu voto naquele. A gente não vai chegar longe fazendo isso. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Eu acho que a gente não vai conseguir ir muito longe para tentar entender a mensagem da palavra de Deus. Então, quando a gente está participando aqui, eu expresso aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou entendendo, e outros participantes, o Tiago coloca a participação dele, mas eu quero deixar que, assim, que é muito maior. Eu acho que não são calvinistas ou arminianos que estão certos, não são reformados ou outros que estão nesses... Não dá para a gente fechar. Porque por mais que eu mostre os textos da responsabilidade humana, que também são claros gramaticalmente na Bíblia, né?
um outro vai mostrar alguns textos da soberania de Deus que gramaticalmente também, no hebraico e no grego, são muito claros. E aí o que a gente faz, então? Vai brigar por causa disso? A gente tem que fazer que nem Paulo. Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conhece a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Paulo disse isso depois de tratar sobre responsabilidade e soberania de Deus. Boa, sem dúvida. É uma temática difícil, não é à toa que aqui no Vejam Só, por diversas vezes a gente chega a esse caminho, porque fica uma temática que realmente nos atrai. Vou colocar uma pergunta, a gente infelizmente está caminhando para o encerramento do bloco, mas, Thiago, na sua perspectiva, como é que a gente pode trazer esse texto e colocar na vida da igreja hoje? Como é que nós vamos saber?